Existem milhões de artigos presentes na Wikipedia que abordam todos os tópicos possíveis. Isso é verdade para a grande parte das versões diferentes da Wikipedia escritas nas mais diversas línguas, incluindo a Wikipedia em português, apesar dela ser bem menor do que a Wikipedia em inglês, por motivos óbvios. Mas mesmo assim, a Wikipedia em português guarda alguns artigos bem diferentes, com alguns deles sendo bem estranhos que eles existem para início de conversa. Outros, porém, nos pegam desprevenidos por abordarem uma história inusitada que é pouco comentada. Existe, assim como na Wikipedia em inglês, um artigo que lista algumas páginas peculiares que abordam temas curiosos, que estaremos explorando alguns deles nesse vídeo. Pelo menos os que têm relação com o Brasil, sendo uma boa oportunidade de falar de casos pouco comentados que ainda assim são bem interessantes. Se você já fuçou bastante o site, você já pode ter se deparado com um artigo sobre algum meme ou algum fenômeno de internet. Existe uma quantidade grande de artigos abordando esse tipo de coisa, como por exemplo um artigo inteiro sobre aquele vídeo do Pedro Cadê Meu Chip? Abre essa porra dessa porta! Traz meu chip aqui! Traz o meu chip aqui! Abre essa porta, Pedro! Traz o meu chip aqui! Esse é um vídeo que mostra alguém gravando durante a noite uma mulher na frente de um portão de uma casa gritando para alguém chamado Pedro para que ele devolvesse o seu chip. Esse vídeo foi gravado na cidade de Vitória, no Espírito Santo, e apareceu na internet em 2009 e rapidamente se tornou um vídeo viral que conseguiu muitas visualizações em sites como o YouTube. O que fez toda a história do vídeo vir à tona, com o tal Pedro dando as caras e explicando em entrevistas que aquela pessoa era sua ex-namorada, que havia dado o chip de celular dela para ele para baixar algumas músicas, mas enquanto ele estava em posse do chip, os dois saíram e brigaram. Após isso, o Pedro voltou para casa e ela foi até lá às 4 horas da manhã para pegar o chip de volta, gerando essa peça da internet dos anos 2000, que ficou tão popular que até rendeu uma matéria no Fantástico. É estranho pensar que a gente não usa mais há uns bons anos o termo vídeo viral. Afinal, um vídeo viralizar hoje é a coisa mais comum do mundo. Diferente de mais de 10 anos atrás, onde isso acontecia uma vez por semana e olhe lá. E sempre que isso acontecia, a pessoa por trás desse vídeo ia para Eliana e outros programas de auditório da TV. Vários memes, na verdade, têm uma página na Wikipedia, que eu acredito que estão lá porque foram memes que tiveram uma repercussão mínima na mídia tradicional, mas mesmo assim ainda é estranho eles terem uma página lá. Temos casos como o Pedrão Pão de Batata, Vampetaço e esse artigo com esse título aí, bem direto ao ponto. E também temos o clássico Caetano Veloso passeia pelo Leblon e estaciona o carro. Mas um dos artigos que eu acho mais curiosos, com certeza, é o que tem o título Pastel em campanha eleitoral no Brasil. Esse artigo documenta o fenômeno de políticos aqui no Brasil comerem pastel em feiras durante campanhas eleitorais. Sim, tem um artigo da Wikipedia para isso. Ato esse que os políticos fazem para, teoricamente, se aproximar dos feirantes e comerciantes locais e também do público geral, com o fenômeno também sendo chamado na internet de a temporada do pastel. Seguindo em frente, vamos falar de outros tópicos estranhos e curiosos que possuem sua própria página na Wikipedia. Um caso bizarro está relacionado a um homem conhecido como Carlos Kaiser, pseudônimo do brasileiro Carlos Henrique Raposo, natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele foi um, entre aspas, ex-futebolista que passou por diversos clubes de futebol brasileiros e alguns estrangeiros, mesmo que ele nunca tenha jogado uma partida sequer. Sim, você não ouviu errado. A, entre aspas, carreira de Carlos Kaiser começou durante os anos 70, e ele passou por clubes como o Bangu, o Botafogo, o Vasco e o Fluminense.
Kaiser conseguia contratos com esses times a partir de contatos e amizades que ele fazia com jogadores. Ele também se sustentava em diversas mentiras e encenações. É dito que ele também tinha contato com jornalistas que escreviam sobre feitos falsos dele, incluindo a história que ele tinha tido uma boa passagem pelo clube mexicano Puebla, e até teria sido convidado para se tornar um cidadão mexicano para poder ser convocado para a seleção do país. Os seus métodos para nunca participar de uma partida de futebol era sempre, após fechar um contrato com o time, forjar uma lesão que supostamente o impedia de jogar, e pouco tempo depois ele pulava para outro time e fazia a mesma coisa. Carlos Kaiser fez isso até 1995, quando ele passou pelo seu último clube, que foi o Independiente da Argentina. Hoje, na Wikipedia, ele tem essa infobox, que talvez seja a mais bizarra de qualquer jogador no site, se é que podemos chamá-lo de um jogador. Dado a sua carreira curiosa, Carlos Kaiser ficou conhecido como o maior malandro do futebol mundial, e ele ganhou um documentário em 2018 feito no Reino Unido, chamado Kaiser, o maior jogador de futebol que nunca jogou futebol, que conta a sua história. Também temos casos como o de Cândido Godói, um município no interior do Rio Grande do Sul que possui um fato bem curioso. Lá nascem muitos gêmeos. Cerca de 10% dos nascimentos em Cândido Godói são partos de gêmeos, o que faz a cidade ser conhecida como a capital mundial dos gêmeos e uma das cidades que mais nascem irmãos idênticos no mundo. Existem algumas teorias que tentam explicar o motivo de existir tantos gêmeos nessa cidade. A que é mais comentada é o fator genético, já que a ancestralidade da cidade é bastante homogênea, logo essa característica de nascerem vários gêmeos se tornaria algo comum. A maior parte da população da cidade é descendente de alemães vindos de uma região específica, a região de Hunsrück. Mas também existe uma teoria mais sombria e extremamente controversa que fala que, supostamente, a alta quantidade de gêmeos em Cândido Godói foi um experimento que teria sido conduzido por Josef Mengele, um médico nazista que atuou principalmente nos campos de concentração, fazendo experimentos com humanos. Esses experimentos o fizeram ficar conhecido como o Anjo da Morte. Mengele foi um dos apoiadores de Hitler que, após a Alemanha ser derrotada no fim da Segunda Guerra Mundial, fugiu para a América do Sul, inicialmente vivendo na Argentina, depois no Paraguai e por fim chegando no Brasil durante o início dos anos 60. O Mengele, na verdade, morreu aqui na cidade de Bertioga, no litoral de São Paulo, em 1979. Segundo essa teoria, que foi desenvolvida por um escritor argentino chamado Jorge Caramassa, Mengele teria visitado Cândido Godói em 1963 e lá conduzido experimentos com mulheres locais que resultaram nessa alta quantidade de gêmeos. Não é preciso dizer que essa hipótese não é considerada, já que é extremamente improvável disso ter acontecido. Até porque existem outras cidades no mundo que esse fenômeno também é observado, como Igbo-Ora, na Nigéria, e a cidade de Kondini, na Índia, que são cidades com alta taxa de nascimentos de gêmeos também. O que é estranho nessa última cidade, já que a Índia é um país que tem uma baixa taxa de nascimentos de gêmeos, assim como a Ásia como um todo, o que deixa o caso de Kondini especificamente ainda mais curioso. E já que comentamos um tópico com desdobramentos históricos, vamos continuar falando de casos curiosos da história registrados na Wikipedia. Outra cidade brasileira que tem um fato estranho é Santa Bárbara do Oeste, uma cidade que, durante o século XIX, recebeu imigrantes dos Estados Unidos. A maioria desses imigrantes foram combatentes que lutaram do lado dos confederados durante a Guerra Civil Americana, que imigraram para o Brasil logo depois do fim da guerra, que eles perderam. Eles trouxeram para a cidade suas técnicas agrícolas e também fundaram lá a primeira igreja batista do Brasil. Vale destacar também que a vinda desses imigrantes confederados para o Brasil era uma forma deles continuarem seu modo de produção se utilizando de escravos, em uma época ainda pré-abolição da escravidão. Hoje também em Santa Bárbara do Oeste existe o chamado Cemitério dos Americanos.
também conhecido como Cemitério do Campo. Cemitério que antes fazia parte de um terreno de um antigo confederado que vivia na região, onde está sepultado hoje mais de 500 descendentes desses imigrantes. Um fato bem estranho e obscuro é que em 1972 esse cemitério foi visitado pelo Jimmy Carter, que na época era governador da Geórgia e que 4 anos depois disso se tornaria presidente dos Estados Unidos. Hoje o cemitério dos americanos é administrado por uma organização chamada Fraternidade de Descendência Americana. E guardem essa informação sobre a imigração americana ao Brasil, porque ela vai voltar em um tópico posterior aqui nesse vídeo. Também temos uma guerra, entre aspas, curiosa e pouco comentada que o Brasil estava envolvido. Esse conflito foi nomeado pela imprensa da época como a Guerra da Lagosta e envolveu o Brasil e a França. Embarcações francesas, a partir de 1961, começaram a pescar lagostas na área de plataforma continental brasileira, no litoral do Nordeste, algo que não foi visto com bons olhos aqui no Brasil. Isso começou principalmente porque a França, na época, tinha acabado de perder suas colônias no oeste africano. Logo, eles perderam o controle de uma área que era explorada para a pesca de lagostas, fazendo eles recorrerem à pesca ilegal próximo ao território brasileiro. Isso gerou uma crise diplomática entre os dois países que escalou em 1963. Nesse ano, o até então presidente brasileiro João Goulart ordenou uma grande mobilização naval e aérea, que foi batizada de Operação Lagosta, que levou navios de guerra e aviões para aquela área para tentar expulsar os pesqueiros franceses e impedir aquela pesca ilegal. Os franceses, em resposta, também mandaram porta-aviões e cruzadores para a região. Ou seja, as coisas poderiam ter dado muito errado. Mas apesar de todo esse movimento, felizmente não houve conflito direto entre as forças dos dois países, com o conflito sendo resolvido na verdade de forma pacífica, ainda em 1963, através de um encontro diplomático entre as autoridades brasileiras e francesas, onde os franceses conseguiram uma autorização para poder pescar lagostas próximo ao litoral brasileiro, na condição de dividir os lucros. Mesmo assim, pode existir algum universo paralelo aí, onde de fato o Brasil e a França entraram em guerra por causa de lagostas. Através desses artigos da Wikipedia também podemos encontrar figuras interessantes na história brasileira que podem ser consideradas obscuras, como é o caso de Guilherme Gaeslin, um fotógrafo nascido na Suíça que imigrou para o Brasil com os pais aos 5 anos de idade, durante os anos de 1840. Durante a década de 1880, ele se firmou como um dos fotógrafos mais ativos na área de fotografias de cartões postais, fotografando inicialmente cenários urbanos da Bahia e, posteriormente, de São Paulo. Suas fotos mostram cenários urbanos e a arquitetura brasileira na transição do século XIX para o século XX. Ele, por exemplo, fotografou a Avenida Paulista em 1902, que, como vocês podem ver, está irreconhecível quando comparada com ela hoje em dia. Mas algo interessante sobre esse fotógrafo é que ele nunca fotografou a si mesmo, nem outras pessoas tiraram fotos dele. Logo, não sabemos como Guilherme Gaeslin se parecia. Não existem, aparentemente, nem retratos desenhados dele. Apesar disso, ele não só tirou fotografias de cenários urbanos, mas também tirou alguns retratos. Afinal, no início de sua carreira, ele trabalhou em um ateliê de um outro fotógrafo chamado Alberto Henschel, que ficou conhecido pelos seus retratos. Existem alguns retratos que o Guilherme Gaeslin fez, onde o homem que foi fotografado não foi identificado, com a fotografia levando o título de Homem Anônimo. Seria algum desses homens anônimos o próprio Guilherme Gaeslin? Provavelmente não, mas de qualquer forma é uma ligação interessante.
Outra figura histórica brasileira que dessa vez tem uma história trágica e revoltante foi Joaquim Firmino de Araújo Cunha. Joaquim viveu na segunda metade do século XIX, no interior do atual estado de São Paulo. Na época do incidente, ele vivia na cidade de Penha do Rio do Peixe, que atualmente é a cidade de Itapira. Ele era um delegado policial que em algum momento antes da abolição da escravidão aderiu ao movimento abolicionista e passou a defender e proteger escravizados em sua profissão. Joaquim recusava-se a prender escravos fugitivos e com isso, como você deve imaginar, irritou muito a elite escravocrata de sua região, que colocou um alvo em suas costas. Isso fez com que no dia 11 de fevereiro de 1888 o delegado fosse encurralado em sua própria casa por aproximadamente 200 pessoas, sendo brutalmente morto. Um caso completamente absurdo, principalmente pelo fato da esposa e da filha de Joaquim estarem presentes no momento e terem visto tudo. Essas mais de 200 pessoas que participaram de seu linchamento e morte eram fazendeiros brasileiros e norte-americanos, parte daqueles imigrantes vindo dos Estados Unidos após o fim da Guerra Civil Americana. Na verdade, um dos mandantes desse linchamento e morte foi um fazendeiro americano chamado James Warne, que vivia na região. Apesar de Joaquim ter sido morto nesse evento, segundo documentos da época, a intenção desses fazendeiros era só dar um susto nele, o que acabou dando errado. Esse crime chocou o Brasil inteiro na época e ficou conhecido na história como Crime da Penha. O nome do Crime da Penha ficou tão marcado que essa própria elite resolveu mudar o nome da cidade de Penha do Rio do Peixe para Itapira, para afastar a má fama do caso da cidade. Itapira estranhamente virou uma cidade recorrente nos temas do canal, ela também foi mencionada em um outro vídeo recente. Recentemente, em 20 de novembro de 2024, Dia da Consciência Negra, foi inaugurado um busto de Joaquim Firmino em sua cidade natal, Mogi Mirim, em sua homenagem. Ainda durante o período do Império, encontramos a figura de Manuel da Mota Coqueiro Ferreira da Silva, conhecido como Mota Coqueiro, que era um rico fazendeiro que tinha terras nos entornos de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, onde ele explorava cafezais e outros cultivos. Ele era um homem de grande influência econômica e social. Não é à toa que Mota Coqueiro já foi convidado para um jantar com ninguém menos do que o imperador Dom Pedro II. Apesar disso, ele acumulou muitos inimigos durante sua vida, dentro de outras famílias ricas e poderosas da região. Em certo momento, um colono chamado Francisco Benedito da Silva e sua numerosa família foram morar em uma das terras de Mota Coqueiro, que ficava no atual município de Macaé, também no Rio de Janeiro, para trabalhar nelas. Mota Coqueiro inclusive se envolveu amorosamente com uma das filhas desse colono, chamada Francisca, que era bem mais jovem que ele e que ele acabou engravidando. Isso fez tensões surgirem entre o colono e o dono das terras. Francisco pedia a Mota Coqueiro vantagens econômicas em compensação pela gravidez da filha. Em decorrência dessa disputa, Francisco foi expulso das terras do fazendeiro. É dito que Mota Coqueiro queria esconder essa relação com a filha do colono de sua esposa, a Úrsula das Virgens. A família do colono então teve que encontrar uma casa em algum lugar próximo para viver, ainda em Macaé. É dito que pouco tempo após ele ser expulso, Francisco Benedito juntou alguns conhecidos e armou uma emboscada para Mota Coqueiro, onde o fazendeiro foi espancado, sendo uma espécie de vingança. Algum tempo depois, durante o ano de 1852, 8 homens invadiram a nova casa de Francisco e mataram ele e toda a sua família a golpes de facões. A única sobrevivente foi Francisca, a filha que engravidou de Mota Coqueiro, que vagou pela floresta por 2 dias até encontrar as autoridades de Macaé e contar para eles sobre o crime, que não demorou muito para se espalhar pela região. Logo, rapidamente, muitos consideraram Mota Coqueiro o principal suspeito de ser o mandante do massacre, antes mesmo de qualquer julgamento. Isso fez diversos trabalhadores livres e escravos que trabalhavam para o fazendeiro
coqueiro serem presos, sendo considerados os homens que foram até a casa de Francisco matar sua família. Isso fez o fazendeiro até tentar fugir das autoridades, sendo encontrado e capturado um mês depois, e logo levado a julgamento. A opinião popular da época estava contra ele. A maioria achava realmente que ele era o culpado do massacre. Não é à toa que na imprensa ele recebeu o apelido de A Fera de Macabu. E para piorar a situação dele, muitas das pessoas que testemunharam contra ele no seu julgamento eram seus inimigos, que testemunharam baseados principalmente em rumores que corriam na época. Além disso, empresários que estariam negociando com Mota Coqueiro no dia dos assassinatos e poderiam trazer uma espécie de álibi para o fazendeiro não foram chamados para testemunhar. Mota Coqueiro negou até o fim que ele era o mandante no massacre da família Francisco. No entanto, ele foi considerado culpado pelo massacre e foi condenado à pena de morte. No dia 6 de março de 1855, ele foi executado na Praça da Luz, em Macaé, se tornando o primeiro homem branco e da elite a ser enforcado no Brasil. Atualmente, alguns historiadores consideram que o processo foi parcial e sustentado por provas frágeis. Logo, muitos consideram que Mota Coqueiro poderia ter sido inocente, sendo julgado e executado de forma injusta. Fala-se que o imperador Dom Pedro II, após tomar conhecimento da possível inocência do Mota Coqueiro, teria se arrependido de ter dado a autorização para a execução, e o imperador teria nunca mais autorizado uma condenação por pena de morte no país, apesar de outros homens livres terem sido executados dessa forma após Mota Coqueiro. A partir dessa ideia são levantados outros possíveis suspeitos de terem sido o real mandante do massacre. Um dos mais comentados é a própria esposa de Mota Coqueiro, a Úrsula das Virgens, que, segundo essa hipótese, poderia ter mandado matar a família de Francisco por ciúmes de seu envolvimento com a filha do colono, mesmo que não exista uma prova conclusiva que determine isso. Logo, todo o caso envolvendo a morte da família de Francisco Benedito e se Mota Coqueiro era culpado ou não, ainda permanece sem uma conclusão definitiva. Então eu acho que é isso. Esses foram alguns artigos estranhos da Wikipedia brasileira / em português. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar um like no vídeo e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!